Diz assim, Efésios 4:13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, que você possa orar comigo agora e clamar, porque eu sei que o Senhor vai te visitar aí na tua casa, onde estiverem 2 ou 3 reunidos. A palavra fala que Ele estará conosco. Espírito Santo, eu consagro agora essa palavra e venho pedir em nome de Jesus que o Senhor visite cada um que me assiste, cada um que vai ser alimentado, meu Deus, através desta santa palavra, dessas santas escrituras. Uri andarai, cantarabassai. Usa a minha vida, Espírito de Deus, como um canal. Deus, que o teu Espírito ache em mim um coração sincero e que verdadeiramente cada um que me assiste agora seja visitado pelo teu poder, e aquilo que o teu povo precisa, não o que eles querem, o que eles precisam, seja falado com eles agora. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir uma coisa para vocês que me assistem agora: compartilha esse vídeo. Você está assistindo no celular, já compartilha com seus amigos, nos grupos que você faz parte. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Você sabia que às vezes uma pessoa, ela pode ser alcançada através desse compartilhamento? Então não seja egoísta, compartilhe e abençoe outras vidas, em nome de Jesus. Essa semana aqui, uma pessoa me falou que do nada ele entrou no Facebook e eu tinha compartilhado, e ela foi muito tocada. Eu fiquei muito feliz com ela ter me falado isso. Então, você também pode fazer a diferença na vida de um amigo seu, de um familiar seu, de alguém que está doente, de alguém que está sofrendo, de alguém que está de luto, que precisa de uma palavra, e você é esse canal. Amém? Em nome de Jesus. Esse domingo, pode compartilhar, não é pecado não. Amém? Depois você só compartilha e sai, presta atenção que a palavra hoje está poderosa. Hoje nós vamos falar sobre maturidade espiritual. Maturidade na vida cristã. E a gente pode enxergar a maturidade no âmbito geral e podemos enxergar a maturidade no âmbito individual. Nós, hoje, se nós formos fazer uma pesquisa, o Brasil, ele tem 80% dos brasileiros são cristãos. 40% se declaram cristãos evangélicos, protestantes. E há um índice, há uma pesquisa de que daqui 20 anos os cristãos evangélicos serão 90% da população brasileira. Nós seremos o maior país evangélico do mundo. E óbvio que nós queremos isso, porque quando você se declara um cristão evangélico, né, que evangélico nada mais é do que você crê na palavra, na Bíblia, você crê nas escrituras sagradas, não é? Isso te faz um evangélico, não é simplesmente você se declarar um evangélico, né? Então, ou seja, há realmente uma projeção de um grande crescimento para a igreja. Porém, se nós fizermos se nós tivermos uma visão e analisarmos quem são os evangélicos e os cristãos desse país, e nós vamos ver que boa parte são pessoas que só se dizem, que são pessoas que só têm um título de evangélico, e isso não muda a vida, isso na verdade não faz a diferença. Então nós podemos ver no âmbito geral uma imaturidade muito grande. Nós vemos pessoas que ainda são muito imaturas, estão na igreja, mas na verdade elas estão somente de título,
elas estão na igreja, mas ainda vivem uma aparência muito grande. Não viveram ainda uma transformação, não mudaram de vida e estão simplesmente se enganando, se declarando ser o que na verdade não são. E isso é imaturidade. Às vezes não é nem por uma má intenção. Às vezes a pessoa ela não gostaria de estar dessa forma, mas ela está. E nós vemos isso está inserido na nossa sociedade. Nós vemos que no âmbito geral, nós vemos que as pessoas elas já não têm referência para seguir. A grande imaturidade que permeia nos dias de hoje é porque nós não temos mais referência. As nossas referências estão completamente erradas. Quer um exemplo? O jogador de futebol ganha no mínimo aí, se ele jogar num grande time, ele ganha no mínimo 100 mil reais. E um bombeiro ganha 3 mil. Olha a imaturidade dos valores, os valores invertidos na nossa sociedade. Agora estão aplaudindo os médicos, mas antes do coronavírus, a gente não aplaude os médicos, a gente não aplaudia os médicos. Às vezes, é mesmo nas dificuldades, é que os nossos valores vão começar a mudar. Eu vi uma reportagem de um jogador que falou que o clube queria reduzir o salário dele, porque ganha lá os seus 100, 200 pau por mês, 200 mil reais, e queria reduzir o salário dele. Ele falou que jamais, que imagina, como que pode reduzir o salário dele? E lá na Alemanha, um jogador de um clube maior falou que não tinha problema de se reduzir ou se ficar sem ganhar. Por quê? Porque a mente é diferente, porque entende, porque pensa no próximo, porque sabe da situação. E nessa situação que nós estamos, os imaturos, eles continuam sendo egoístas, mas aqueles que são maduros, para entender o momento, eles repartem, eles sabem que qualquer coisa que eles fizerem para ajudar o próximo, já vai valer a pena. Então nós vemos que a imaturidade, ainda no nosso país e no mundo, ela é muito grande. E isso também está dentro da igreja. Há muita imaturidade dentro da igreja. A imaturidade, ela vem quando a pessoa não tem referência. Então qual que é a nossa referência? Antigamente a referência eram aqueles que viviam antes da gente. A gente tinha referência que foram deixadas para nós. A nossa referência era a Bíblia. Você quer um exemplo de referência errada dentro da igreja? Antigamente a referência era aquele que tinha o joelho no chão e orava. Hoje, a nossa referência são os cantores gospel, que cobram cachês para cantar nas igrejas. Nós idolatramos, muitas vezes, essas pessoas. Olha como os nossos valores estão corrompidos. Olha como a nossa geração está corrompida. Nós estamos numa geração em que não há mais respeito com os mais velhos, não há mais respeito com os pais, os filhos não respeitam seus pais, os alunos não respeitam seus professores, os funcionários não valorizam o trabalho em que estão, não valorizam o chefe que tem, e até ovelhas não respeitam seus pastores. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas não sabem mais o que é hierarquia. Não existe mais hierarquia. Nós estamos num tempo em que a hierarquia ela ficou ultrapassada para muitos. Se você, na rua mesmo, se você é abordado por policial, às vezes tem pessoas que não respeitam, não é? Que muitas vezes querem bater boca, que muitas vezes querem gritar. Muitas vezes isso é o quê? Total imaturidade, sendo que a própria palavra de Deus fala o quê em Romanos capítulo 13, não fala que nós temos que estar sujeitos a todas as autoridades? Ou seja, se nós não colocarmos na nossa vida a hierarquia, se a hierarquia ela não estiver na nossa vida, então nós não vamos prosseguir, porque o nosso Deus, Ele é o Senhor. Nós falamos que Deus é o Senhor, ou seja, se falamos que Deus é o Senhor, nós estamos debaixo de uma hierarquia. Então nós temos que voltar aos valores corretos. Nós temos que amadurecer na nossa fé. Como muita gente, eu já vi as pessoas dizendo assim, e talvez você que esteja me assistindo, você já deve ter falado alguma vez: eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus, graças a Deus, eu não olho para o homem. É claro, óbvio, que a tua maior referência é o Senhor Jesus, a tua maior referência é Deus. Só que eu sirvo sim a homens, e é bíblico, porque a palavra de Deus fala que o povo falava pelo Senhor e por Gideão, espada pelo Senhor e espada
por Gideão, e ia para a batalha, não só no nome do Senhor, mas por Gideão. O povo guerreava por Moisés, o povo guerreava por Josué, a sunamita honrou o santo homem de Deus. Então nós vemos conteúdo, como eu, com 16 anos, queria dirigir e não podia dirigir. Eu peguei o carro escondido da minha mãe, parece que é uma coisa, fui dar a volta no quarteirão, na volta no quarteirão, eu ralei o carro dela. Quando eu cheguei, ela estava de camisola, na frente da vila. Éder, o que você fez com o meu carro? Por quê? Porque a gente quer pular etapas, a gente quer amadurecer, mas muitas vezes quando a gente vai pegando a idade, a gente, ao invés de amadurecer, a gente, na verdade, volta para trás. Como também a gente não pode pular etapas, mas a gente também não pode a gente não pode ficar imaturo para sempre. Nós temos que acompanhar aquilo que é a evolução. Nós temos que evoluir, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, nós temos que mudar as nossas referências. Qual tem sido as nossas referências? Eu acabei de falar. A referência da Bíblia foram apóstolos que eles morreram, que eles caminharam, um foi crucificado de ponta cabeça, o outro foi jogado numa fornalha de fogo e não morreu, que foi João, mas foi queimado, teve o corpo inteiro queimado. Mas a nossa referência hoje não, a nossa referência hoje é como eu volto a dizer, o pastor coach, que coloca uma inscrição de 5 mil para você aprender 5 passos para você ficar rico. Então o que a gente está fazendo com a nossa referência? Qual que é a nossa referência? A nossa referência é o Senhor Jesus, a nossa referência é o próprio Cristo, que esteve na terra, sendo Deus, se esvaziou da sua glória. Filipenses 2,5, tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus se esvaziou da sua glória e habitou entre nós. Ou seja, nós muitas vezes estamos com referências erradas. Espiritualmente, na nossa vida espiritual, nós temos etapas. Só que tem gente que muitas vezes já tem muitos anos, que já estão na presença de Deus, mas não crescem, mas não evoluem. Temos que começar a analisar em que etapa em que estamos na nossa vida cristã. Existe um momento em que nós aceitamos a Jesus. Não sei se você vai lembrar do dia que você aceitou Jesus, mas que dia maravilhoso. A primeira vez que você foi na igreja, quem te levou para a igreja, quem te convidou para ir na igreja. O dia do seu batismo, você vai lembrar do seu batismo, como você saiu feliz daquelas águas, como você ia para a igreja, cada palavra, parecia que Deus estava falando só para você, tudo que você precisava ouvir. Mas o tempo vai passando e não há evolução na nossa vida. O tempo vai passando e parece que Deus já não está falando mais com a gente. O tempo vai passando, a gente já não tem mais alegria de ouvir a palavra. Parece que Deus fala com todo mundo, mas não fala mais com a gente. Mas por quê? Porque é um tempo de maturidade. A gente tem que ter maturidade na nossa fé. Andar com Deus não é sentimento, andar com Deus é convicção. Andar com Deus é fé e convicção. Isso é andar com Deus. Mas a gente muitas vezes está naquela etapa. Tem gente que ainda está na etapa de quando aceitou Jesus, mas já faz 10 anos que aceitou Jesus, já faz 15 anos que aceitou Jesus. E de lá para cá, o quanto você amadureceu, o quanto você desenvolveu. Ainda, pastor, quando eu entrei na igreja eu fumava, mas ainda fuma. Não estou falando isso para te acusar que você fuma. Eu estou falando para você que chega uma hora que você tem que amadurecer. Chega uma hora que você tem que mudar a sua atitude. Quando eu entrei na igreja, eu traía. E agora? Continua traindo? Não amadureceu? Quando eu entrei na igreja, eu não sabia nada. E agora? Não sabe nada. Não lê a Bíblia, não leu a Bíblia uma vez inteira. Como vamos amadurecer? Existem etapas da nossa vida. E é tempo de nós não sermos mais meninos na fé. Deus quer que você deixe de ser menino na fé. Deus quer que você não pule etapas, mas que você também não fique para trás. Pior coisa é você chegar numa sala de aula onde tem acho que a pior vergonha é uma pessoa que já tem 20 anos e está no primário. Você vai lá no primário e tem um cara de 20 anos lá.
aprendendo. Por quê? Porque não passa de ano. Por quê? Porque não se esforça para ir além, para passar para a próxima etapa. E eu pergunto, qual que é a próxima etapa de Deus nas nossas vidas? Por isso que tudo começa a ficar chato. Imagina um cara repetindo de ano, todo ano, aí começa a pegar pessoas, né, alunos, que vão aprender tudo que ele já ouviu. É chato, chega a ficar chato. Por quê? Porque é imaturo, não sabe ultrapassar as etapas. Se chegou na igreja, você só assistiu o culto, aí depois você vai desenvolver ao ministério, você foi servido, agora você vai servir alguém também. Isso faz parte da maturidade. A maturidade, a vida com Deus, ela tem que ser vivida, ela tem que ser desenvolvida e ela tem que ser aperfeiçoada. Tem que ser, repita comigo, ela tem que ser vivida, ela tem que ser desenvolvida e ela tem que ser aperfeiçoada. Repita aí para você não esquecer. Ela tem que ser vivida, ela tem que ser desenvolvida e ela tem que ser aperfeiçoada. A vida com Deus, ela vai ser vivida no primeiro momento só tempo. Como tem gente que namora 7, 10 anos, 15 anos, 20 anos e nunca casa. Por que não casa? Porque não quer amadurecer, porque não amadurece na fé. Existem etapas do relacionamento, existem etapas também profissionais. Se você trabalha numa empresa, você tem uma função, o que você tem que fazer? Desenvolver aquela função melhor que você puder, estudar para que você possa crescer e você possa subir de cargo, não é assim? Na vida profissional, tudo exige uma maturidade, tudo exige, se a gente quer crescer, tudo existe empenho, tudo existe esforço, mas a imaturidade nos rouba promessas. Mas eu profetizo em nome de Jesus, se você está assistindo esse vídeo, é para você mesmo. Se você ainda tem áreas da tua vida que ainda você é imaturo, eu profetizo que Deus vai te amadurecer. A diferença entre o imaturo e o maduro. Algumas diferenças entre o imaturo e o maduro. Que é a gente está falando de relacionamento. O imaturo, ele nunca erra. Numa briga de casal, o imaturo nunca erra. E por isso, ele sempre está certo. E ele nunca pede desculpa, porque ele é orgulhoso. Isso é sintoma, isso é diferença. A diferença entre o maduro e o imaturo. E o maduro? Ele briga. Que casal que não briga, misericórdia, né? Me fala aí que eu vou te visitar e saber o que acontece. Se é casado com um anjo ou com uma anja, Senhor, na igreja todo mundo é de boa, né? Mas nas quatro paredes é que nós sabemos de quê? De defeitos. E o imaturo, agora o maduro, eu te falei, o imaturo, ele sempre está certo, ele nunca pede desculpa, ele nunca pede perdão, sempre a opinião dele é que vale, é sempre assim. E o maduro? O maduro ele pode até brigar, mas ele reflete, ele vai refletir. Se ele tem erro, ele vai assumir, ele vai pedir desculpa, ele não tem problema nenhum em pedir desculpa. Você quer ver uma pessoa que ela está madura, ela não tem problema nenhum de reconhecer os seus erros e de pedir desculpa e de pedir perdão. O imaturo não, o imaturo ele é sempre o intocável, ele não erra. Como o jovem, isso é uma característica do jovem. O jovem não erra, o jovem não precisa ouvir conselho de ninguém. O jovem, ele está por cima da carne seca, até que ele toma o primeiro tombo. E o mais experiente, o mais maduro, que avisou ele, vai lá e dá a mão para ele, levanta ele. E na vida cristã, tem muito jovem na vida cristã, pessoa que chega na igreja e que chegou agora e que muitas vezes se sente o dono da verdade. Quantas pessoas dentro da igreja, que são não só que chegou agora, mas também que já estão há bastante tempo, e na verdade, não entenderam ainda que Mateus capítulo 7, versículo 1, que fala, não julgueis para que não sejais julgados. Como que eu fico julgando o irmão? Tem pessoas que são tão imaturas, que elas ficam indo no embalo dos outros, não sabem nem o que estão falando, e vivem consequências da sua imaturidade. Fala mal de pastor, fala mal de apóstolo, fala mal de bispo, fala mal até do marido, fala mal do marido. Mulher imatura vai na casa da vizinha e fica falando mal do marido. Homem imaturo fica falando mal da esposa para os outros. Isso é imaturidade.
Isso, quando você fala mal, me dá um close. Quando você fala mal do seu marido, você está assinando atestado de trouxa. E quando você fala mal da sua esposa, você está assinando atestado de trouxa. Sabe por quê? Não é ninguém que dorme com ele, é você. Vai amadurecer um pouco. Vai aprender a resolver os seus problemas. Vai entender que você também tem defeitos. Para de expor a tua vida para os outros. Isso é imaturidade. Reconheça os seus erros. Reflita. Sintomas da imaturidade. O imaturo na fé, o imaturo espiritualmente, ele está naquela... Que lembra que eu falei que na vida cristã tem 3 etapas? Qual que são que eu falei? Vamos ver se vocês estão ligados aí. A vida cristã, em primeiro lugar, tem que ser vivida, depois desenvolvida e depois aperfeiçoada. Só que tem gente que ainda está na primeira etapa, ela só quer viver as bênçãos da vida cristã. Porque quando a gente chegou na vida cristã, Deus se revelou para nós de muitas formas, com muitas bênçãos. Como eu falei, parecia que a palavra falava só com a gente. A gente via Deus fazer sinais todos os dias. Parecia que Deus era só você e Deus que existia no mundo, no planeta, de tantas bênçãos que você vivia. Mas depois, conforme a tua caminhada, vão vindo o que eu falei? As pedras. Aí é a hora da sua vida ser desenvolvida. Deus permite lutas, Deus permite pedras para nos amadurecer. Deus permite lutas, Deus permite pedras para nos desenvolver. Sem luta ninguém cresce. Ninguém cresce só sendo bajulado. Você quer uma característica, um sintoma de uma pessoa imatura? Ela só gosta de ouvir coisas que levantam o ego dela. Ninguém pode chegar para ela e falar um defeito que ela tem. Ninguém pode chegar para ela e falar para ela, olha, você errou nisso. Porque ela já se dói, fica dodóizinho. Porque não gosta de crescer, não gosta de aprender. O maduro não, o maduro fala, poxa, é verdade, eu errei nisso. Pô, obrigado por ter me falado, eu vou melhorar. Sintoma de maturidade. Quer outro sintoma de imaturidade? A pessoa que só fica no ambiente ou com alguém quando esse alguém o beneficia. Isso aí, muitas pessoas são imaturas, só querem a parte boa das coisas. Quem não pode conviver com os meus defeitos não merece as minhas qualidades. Pode postar no Face. Bye, Pastor Éder. Gostou dessa aí? Quem não consegue conviver com os meus defeitos não merece as minhas qualidades. E tem muita gente que só quer qualidade. No casamento tem defeito? Tem, mas também tem qualidade. No trabalho tem coisa ruim? Tem, mas também tem coisa boa. Você está ganhando pelo menos o pão de cada dia, já está bom. A igreja tem problemas? Tem. Tem pastor com defeito? Tem. E você pode ir para qualquer igreja, se você é imaturo, você não fica em nenhuma. Sabe por quê? Porque a tua imaturidade vai fazer você ver o que é ruim. Você nunca vai ver o que é bom. Porque quando você tem um pastor que é de Deus, ou quando você tem um presbítero que é de Deus, ou um diácono que é de Deus, você com certeza já foi abençoado por ele. Com certeza, alguma diferença ele já fez na tua vida, mas você não consegue ver, você só consegue ver defeito. Sabe por quê? Você é imaturo, você não aprendeu ainda a ficar. O maduro, ele fica até no tempo ruim. Vamos abrir as nossas Bíblias, quem está com Bíblia. Eu não vou pedir para ouvir um amém, mas se você está aí me assistindo, comenta aí, quem está entendendo a palavra, quem está recebendo a maturidade aí de Deus, quem está recebendo a cajadada aí do Senhor, coloca aí, amém. Ruth, capítulo 1. Um exemplo de maturidade e de imaturidade. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Abra lá a sua Bíblia, você que está em casa. Juízes, Ruth. Ruth, capítulo 1. Olha só, versículo eu não vou ler inteiro, eu vou explicar para vocês entenderem. Ruth 1:8. Disse-lhe Noemi:
ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, de cada uma em casa do seu marido. E beijou-as, elas porém choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, filhas minhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Versículo 12: tornai-me, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou esta noite tivesse um marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ei de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo, aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth: não insistas para que eu te deixe, e não me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores irei eu, aonde pousares pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, aonde morreres morrerei eu e serei sepultada. O exemplo claro da maturidade e da imaturidade. Noemi tinha duas noras, para resumir. Noemi tinha duas noras, uma se chamava Orfa e a outra Ruth. Eram casadas com os filhos de Noemi, Malom e Quilion, os dois morreram. O marido de Noemi também morreu. Ficaram as três, a sogra e as duas noras. Uma nora pensou: poxa, eu vou ficar fazendo o que aqui? Ela ficou quieta. Quando Noemi percebeu, o que ela falou? Olha, minhas filhas, voltem para a terra de vocês. Nem israelitas vocês são moabitas. Voltem para a terra de vocês, porque mesmo que vocês vão ficar fazendo o que aqui? Não tenho nada para oferecer. A única coisa que eu tinha para oferecer já morreu, que eram os meus filhos. E a palavra fala o quê? Fala que as duas choraram. Ah, não! Uma estava chorando de verdade, a outra estava fazendo um espetáculo. Porque quando terminou o choro, sabe choro de crocodilo? Esse é o choro de crocodilo, é um dos sintomas da imaturidade. Aquela pessoa que sempre pede perdão pelo mesmo erro, mas sempre continua fazendo a mesma coisa. Isso é imaturidade claríssima. Claríssima. E a palavra fala que Orfa chorou, Ruth chorou. Orfa terminou o choro, falou: ah, é verdade, deu um beijo na sogra e foi embora. Imatura, só queria ficar com a sogra no tempo bom. Ah, pastor, quer dizer que ela tinha que ficar a vida inteira? Não precisava ficar a vida inteira, esperava um pouco. Tinha acabado de morrer o marido da mulher, tinha acabado de morrer o filho da mulher, ficava um pouco. Como fala, né? O viúvo não é quem está vivo, o viúvo é quem morre. Porque às vezes nem esfriou o coitado do defunto, e tem gente que já está... Isso é o quê? Imaturidade. Eu vou dar uma característica de quem tem maturidade, sabe qual é? Aliança. Aliança. E a imaturidade faz a gente não ter aliança. Quantas pessoas quebrando alianças, porque não conseguem ser maduras o suficiente para encarar e para resistir o dia mal das situações. Só querem a parte boa. Quantas vezes não fica no trabalho porque não sabe trabalhar sob pressão? Não fica no relacionamento porque não sabe conviver com os defeitos? Não fica na igreja porque na hora que começa a passar luta, a igreja já não serve mais. Imaturidade. E Ruth, ela mostrou o quê? Maturidade. Eu perdi meu marido, a minha sogra está precisando, eu vou ficar com ela, eu não vou abandonar ela agora. Eu não vou abandonar ela no momento difícil. Não se abandona a ninguém no momento difícil. Aprende isso é maturidade. Não se abandona a ninguém no momento difícil. E Ruth, ela faz uma aliança e ela diz para a sogra dela: não insistas para que eu vá embora. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus.
onde tu morreres, morrerei eu, e onde você for sepultado, eu também serei sepultado. Ora, a aliança que Ruth fez. E aí você sabe do fim da história. Ruth casou com Boaz, Boaz foi pai de Obed, teve um filho que foi Obed. Se ela não tivesse ficado lá, ela não tinha conhecido Boaz. A aliança e a maturidade faz eu viver o plano de Deus na minha vida. E eu profetizo que a aliança que você tem feito com Deus, se você amadurecer, por mais que o pastor está falando coisas que está tocando, e ai pastor, você está hoje, está? Eu estou falando porque é para o seu bem, a maturidade. Deus quer a maturidade da tua vida. Para de ficar querendo só viver a parte boa das coisas. Começa a resistir nas partes ruins. Fique bom. Foque nas partes ruins, seja senhor das partes ruins, e aí o resto Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Eita Deus, fala Jeová. O cristão maduro, ele aprende a andar em toda e qualquer situação. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses capítulo 4, versículo 10, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, versículo 12, aliás. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu sou maduro, eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus me fortalece. Eu sei ser honrado, mas se for para ser humilhado, se for a vontade de Deus, eu sei que vai cumprir um propósito na minha vida. Glória a Deus. Eu sei ganhar, mas eu também sei perder. E se a minha derrota servir para exaltar o nome de Deus, para depois Ele mostrar que é Deus, amém, Senhor. Se Deus, a gente não canta aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Mas se Deus não curar, Ele continua sendo Deus. Isso é maturidade. Aprender a conviver com os defeitos, aprender a conviver com as adversidades, aprender a conviver com as lutas. O maduro, ele, em terceiro lugar, ele vive o que fala. Pessoas maduras têm palavra. Pessoas maduras não têm duas palavras. Pessoas maduras têm uma palavra só. Uma coisa que nós temos que uma pessoa madura tem é palavra. Eu vou fazer, eu vou ficar, eu vou até o fim. Tem convicções do que quer. O imaturo, ele está sempre mudando de opinião. Você quer conhecer uma pessoa imatura? Um dia é a pessoa bipolar, de personalidade bipolar. Isso é imaturidade. A bipolaridade não é só humor. Porque tem dia que a gente também está alegre, tem dia que a gente não está muito feliz. Isso é normal. O que eu estou querendo dizer é palavra que muda. Sabe como diz a palavra que faz curva? Fala depois, não foi bem assim que eu falei. Eu estou nessa igreja, mas eu também visito outra, e vou em outra, e vou em outra, e vou em outra, e vou em outra. Para em uma só, tenha opinião, tenha palavra. Para em uma só, tenha opinião, tenha palavra. Sua palavra seja uma só, sim, sim e não, não. O maduro ele não vive de igreja em igreja, é uma pessoa constante, persevera naquilo que quer. Começou a faculdade, termina. Está no ministério, esteja inteiro, vai aprender, vai desenvolver a tua fé. O que eu falei lá da vida cristã? Quais são as 3 etapas da vida cristã? Vamos ver se vocês estão ligados. A vida cristã é vivida, desenvolvida e aperfeiçoada. A vida cristã é vivida quando você começa a viver as bênçãos, mas ela é desenvolvida quando você vive as lutas, e ela é aperfeiçoada quando você agora soube passar pela etapa das lutas, e agora você sabe que tudo você pode naquele que te fortalece. O disciplinado sabe o momento de parar. O maduro, ele sabe o momento de parar. Pessoas que insistem em coisas que sabem que vão dar errado. Não é vergonha nenhuma pôr o pé no breque e falar: parei. Por que você não para? Está indo para a morte, a bebida está acabando com você. Por que você não para? Quer fazer média para quem? Os meus amigos bebem, você mora lá na casa deles. Você está bebendo por quê?
para aparecer, porque senão você é uma pessoa antissocial, está acabando com a tua família, está acabando com o teu casamento, você está se tornando uma pessoa desprezível, ninguém consegue ficar com um bêbado, conviver com um bêbado, é horrível conviver com uma pessoa bêbada, ela não é ela mesma, tem gente que fica agressivo, tem gente que faz brincadeira até demais, se torna chato, por quê? É imaturo, é uma pessoa adulta com mentalidade infantil, é uma pessoa adulta com mentalidade de adolescente que vai para balada e bebe e não sabe a hora de parar, quer viver a mesma vida que tinha há anos atrás, nunca cresce, nunca amadurece. É tempo de você parar antes que isso te destrua. Há caminhos que para o homem parece bom, mas o final é a morte. Não é vergonha nenhuma parar. Para de se desvalorizar. Você que fica com um, fica com outro, é um espírito de prostituição. Para enquanto é tempo. Se preserva. Se você não se valorizar, não vai ter homem que vai te valorizar. Se você não se guardar, você não vai encontrar a pessoa certa para você. Você não vai encontrar a pessoa que vai te amar de verdade. Porque você não se valoriza e você não espera o tempo de Deus para a tua vida. Parece, como dizia lá, irmão, parece maçaneta de porta. Qualquer um que chega e pega e abre. É uma porta aberta, seja uma porta com chave trancada. Ai, pastor, e se ninguém quiser me abrir? Está amarrado. Deus vai preparar um varão ungido que vai pegar e vai te pedir a chave com carinho, com respeito, e vai ser de Deus. Mas se você não se valorizar, não vai acontecer. O maduro não depende de opinião das pessoas. O maduro não depende da opinião de ninguém. Amém? O maduro, ele simplesmente só se baseia na palavra de Deus. O maduro ouve os seus líderes espirituais, os conselhos dos líderes. Hoje em dia, todo mundo sabe tudo, né? Ninguém precisa de conselho, e a Bíblia fala que na multidão dos conselheiros que se acha a resposta certa, mas o imaturo, ele não ouve o conselho dos líderes. Aliás, ele não serve a homens, né? O maduro não tem inveja de ninguém. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele tem a porção dele no Senhor. A inveja, além de um sentimento maligno, a inveja é imaturidade. Porque a pessoa, ela quer ter o que é do outro. Ela não entende que ela tem a porção dela. Para cada um, Deus tem uma porção. E talvez a tua porção não foi dada para você ainda, porque você não passou pela etapa do desenvolvimento. Tem gente que já está vivendo a porção porque passou pela etapa do desenvolvimento. Ela viveu, ela desenvolveu e agora ela está aperfeiçoada. Agora você não, você ainda viveu, agora no desenvolvimento você já está querendo ser aperfeiçoado. Então, seja maduro, não tenha ciúmes. O ciúme também é imaturidade. Mulher ciumenta, homem ciumento, não é seguro de si, não tem maturidade, fica cobrando, fica querendo, é egocentrista, é possessivo. Onde você estava? Com quem você estava? Com quem você falou? O que você comeu? Qual é a cor da sua... Só falta perguntar a cor da parte de baixo. Misericórdia. Deixa eu ver, e esse cheiro? Deixa eu ver se está com coronavírus. Deixa eu ver. Que ciúme. Seja maduro, tenha consciência de quem você é no Senhor. Tenha consciência de que se você não aprender a se amar, você não pode amar ninguém. O maduro não anda por sentimento. O maduro, ele tem convicções. Como tem gente, quanta gente que eu já vi vai para o culto muitas vezes, ou até está ouvindo o culto. Ai, Deus não está falando comigo. Sabe por quê? Porque você quer ouvir o que você quer ouvir. Você quer que a gente agrade o teu ego. Você quer que a gente venha jogue confete em você. Você quer ser bajulado. Você quer só ouvir que você está certo. Mas e quando Deus fala que você está errado? Sabe o que a Bíblia fala? Repreende o sábio, ele te amará. Repreende o insensato e ele vai te odiar. Por quê? Porque é imaturo.
O maduro não anda por sentimento. Eu estou na igreja, hoje eu não senti a presença de Deus. E nem nós aqui que estamos fazendo a transmissão, a igreja vazia. Senhor Jesus, hoje eu não senti a presença de Deus. Mas Jesus falou, aonde estiverem 2 ou 3, eu estarei. Mas eu não senti. Só porque você não sentiu, então a palavra dele está inválida. Aonde continua valendo, aonde estiverem 2 ou 3, eu estarei. Jesus está aqui conosco, Jesus está nessa transmissão, Jesus está aí com você na tua casa, Jesus está falando com você. Tem unção, se você fazer da tua casa uma igreja, a unção vai cair sobre você, e a tua noite vai ser muito abençoada em nome de Jesus. O maduro não anda por sentimento. Se eu sentir, Deus está. Se eu não sentir, Ele está. O maduro não julga as pessoas. O maduro, ele entende que ele sabe respeitar as etapas de cada um. O maduro, ele sabe que o melhor de Deus sempre está por vir. E hoje é o domingo da maturidade, e eu profetizo, Deus está te amadurecendo. Tem coisas que você está passando, que você não está entendendo, mas é Deus te tratando, te preparando para receber o que Ele tem. Deus não vai dar nada para ninguém que é infantil. Deus não vai dar, assim como um pai não pode dar um carro para uma criança, Deus não vai dar algo que você não pode suportar, você não está preparado ainda. Aceita isso, vai se aperfeiçoar, vai chegar a tua hora, mas você tem que estar preparado, mas você tem que estar pronto para viver o que Deus tem para você, em nome de Jesus. E eu, para terminar essa palavra, eu quero dar 3 conselhos para você de maturidade. 3 conselhos. O primeiro está em Provérbios, capítulo 17, versículo 28. Presta atenção. Até o tolo se passa por sábio quando fica quieto. Primeiro conselho: até o tolo se passa por sábio quando fica quieto. Quer ver alguém imaturo? Sempre quer dar a última palavra. Quer ver alguém imaturo? Sempre quer falar mais que os outros. Eu sei, eu faço, eu posso, eu fui. Quer ficar vendendo, fazendo publicidade do que sabe. Quem é sábio e quem é maduro não precisa falar. Ele não precisa mostrar. Ele simplesmente é. Ele sabe quem ele é no Senhor. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu sei. Eu não preciso me autopromover, porque quem me promove é Deus. E não preciso que ninguém me reconheça. Quem me reconhece é Deus. Maturidade. Segundo conselho: quem age sem refletir peca. Provérbios 19, versículo 2. Vou repetir. Quem age sem refletir peca. Provérbios 19, 2. O imaturo é inconsequente, sai tomando decisão, toma decisões sem consultar a Deus, toma decisões precipitadas, toma decisões pelas pressões que está vivendo, toma decisão por sentimentos, toma decisões que depois se arrepende, porque é imaturo. Quantas vezes você se arrependeu por decisões imaturas que você tomou no teu passado, e até hoje às vezes você paga o preço por coisas que você não consultou a Deus. Mas eu quero declarar que você vai começar a refletir antes de tomar a decisão, e esse será o sintoma da maturidade de Deus na tua vida. Terceiro conselho: o maduro valoriza tudo. Vou repetir: o maduro valoriza tudo. Provérbios 27, 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta até o amargo é doce. A alma farta pisa o favo de mel. A alma que está com a barriga cheia, ela pisa o favo de mel, porque ela já está com a barriga cheia. Mas a alma faminta até o amargo é doce. A gente reclama, mas não falta a comida na nossa mesa. Tem gente que está aí fora que daria tudo para sentar na mesa que você senta, daria tudo para ter a família que você tem, daria tudo para morar, para ter um teto para morar, ainda que seja alugado, mas Deus está te dando graça. Então para de reclamar e valoriza. O maduro, ele reclama menos e agradece mais. E eu profetizo que nós vamos ser maduros para agradecer o pouco
ainda que seja pouco, pelo menos tenho pouco. E quando eu agradeço pelo pouco, Deus, eu passo pelo desenvolvimento, eu sou aperfeiçoado e Deus me coloca no meio. Feche os seus olhos na sua casa. Você que está sendo abençoado com essa palavra, agora é a hora de você orar. Eu espero que você tenha maturidade para a partir de agora você mudar suas atitudes. Eu espero que você tenha maturidade para você entender que um dos segredos para que você possa viver as bênçãos de Deus é você saber passar pela etapa do desenvolvimento até que você seja aperfeiçoado. Tem coisas na tua vida que você está pedindo para Deus mudar, mas na verdade Deus está te mudando primeiro, para depois Ele mudar. Se Ele mudar antes, você não vai deixar de ser essa pessoa infantil que você é. Você não vai deixar de muitas vezes ser essa pessoa que só tem a aparência, mas não tem conteúdo. Você vai ficar de igreja em igreja, e nenhuma igreja e nenhum líder vai ser bom o suficiente para você. Você vai achar que Deus sempre está demorando, ao invés de você pensar como uma pessoa madura. Deus não está demorando, Deus está me aperfeiçoando, Deus está me amadurecendo para receber o que Ele tem para me dar. Então agora é a hora de você orar para que Deus te dê maturidade espiritual. Agora é a hora de você orar para que Deus possa te amadurecer. Deus possa te amadurecer. Deus possa realizar o que Ele tem para fazer, o que Ele tem para realizar na tua vida. São coisas grandes. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo determinado para Deus cumprir promessas, não é do dia para a noite. O imaturo, se Deus demora um pouco, ele já faz biquinho, ele já quer parar, ele já acha que Deus não está com ele, que Deus o abandonou. Mas quem verdadeiramente sabe que Deus o chamou, sabe que Deus já confirmou promessas, sabe tudo que já viveu com Deus, entende que Deus continua sendo com você. Talvez não seja como era antes. Talvez você não sinta a presença de Deus intensamente como no começo. Mas agora você está mais maduro. Antes você estava nas trevas, agora você está na luz. Claro que antes você estava no escuro, você chegar no claro é um impacto muito grande. Mas agora quando você está na luz, a luz já está familiarizada com você. Mas Deus continua te amando, Deus continua confirmando promessas na tua vida. Simplesmente creia nessas promessas. Simplesmente creia nesse poder de Deus que está sendo derramado nessa noite sobre a tua vida. Em nome de Jesus, vamos chegar mais perto de Deus nessa noite, aleluia. O teu amor, meu desejo é estar contigo para sempre, contigo para sempre. Leva-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer. Eu quero a próxima etapa da minha vida cristã. Eu quero a próxima etapa da minha vida espiritual. Teu coração, teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Eu quero, Senhor, não só viver
mas eu quero desenvolver e eu quero te aperfeiçoar. Se for para me corrigir, me corrige, mas eu quero crescer. Se for para me desenvolver, eu aceito, Senhor, para que eu possa ser aperfeiçoado e para que eu possa viver na excelência, na grandeza, tudo que o Senhor tem reservado para a minha vida, Pai. Oh, Shuriandarabacantarás. Grande é o Teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é teu amor. Grande é o amor por mim. grande é o teu amor. Grande é teu amor por mim. Grande é teu amor. Adora o Senhor, adora o Senhor. Aproveita esse tempo, você que está na tua casa. Não é para ficar em casa sem buscar a Deus, não. Aproveita para buscar mais a Deus. Você está longe da igreja, mas você não está longe de Deus. Eu vejo o Senhor aperfeiçoando muita gente. Eu vejo o Senhor desenvolvendo a fé. Eu vejo o Senhor com muitas pessoas que estão passando lutas, com pessoas que estão passando situações muito difíceis, mas é permissão de Deus, para te aperfeiçoar, para você sair melhor do que você está. Deus está te amadurecendo, Deus está te amadurecendo, Deus está te amadurecendo. Aceita a disciplina, aceita, porque se você aceitar, Deus vai te honrar. Você vai passar pelo dia difícil, mas também você vai passar pelo dia da honra. Você vai passar pelo dia de escassez, mas o dia também de prosperidade vai chegar na tua vida, porque o choro pode durar por uma noite, mas a alegria virá no amanhecer. Que andará e cantará, bachuri andarás. Teu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Oh Senhor, nós queremos conhecer o teu coração. Fazemos contigo hoje um pacto de maturidade. Não vamos querer somente a parte boa das coisas, mas não vamos agir mais como imaturos. Não vamos aceitar mais ser pessoas inconstantes. Não queremos ser mais meninos na fé. Existe a etapa do menino, mas existe a etapa também quando a gente vai atingir a estatura de varão perfeito. Que possamos não atrasar as nossas bênçãos por imaturidade, mas que possamos ser maduros o suficiente para entender que tem um tempo. Respeitar o tempo, respeitar as etapas, e não aceitar ficar na inércia, mas avançar e dar um passo de cada vez. Eu sei que assim o Senhor ouvirá as nossas orações. Eu sei que assim nós seremos felizes. Eu sei que assim os sonhos serão realizados. Eu sei que assim o Senhor vai nos aperfeiçoar. Vai chegar o dia, vai chegar a nossa hora da nossa constituição, da bênção do Senhor completa em nossas vidas, de ver a nossa família inteira salva, de ver o nosso casamento abençoado, de ver a nossa vida financeira fluindo, de ver a nossa família aos teus pés, Pai, de ver os nossos sonhos sendo realizados, coisas grandes que o Senhor tem para as nossas vidas. Consagro esse tempo na tua presença. Te agradeço. Cada dia eu quero crescer, cada dia eu quero aprender de ti, cada dia eu quero te conhecer, Jesus. Fala para ele, fala: Jesus, eu quero te conhecer a cada dia. Fala: eu quero te conhecer, quero te conhecer como tu és, quero crescer, quero mudar minha visão. Quero, Senhor, quero não só ser um cristão de aparência, mas quero ser um cristão em vida e em realidade na minha vida, Senhor. Quero dedicar minha vida a ti, quero dedicar meus filhos a ti, a minha família a ti, meu trabalho a ti, tudo que eu sou eu declaro, eu ofereço a ti, em nome de Jesus. Conforme a gente leu aqui
E eu termino dizendo essa mesma palavra que eu comecei. Eu vou terminar e vai ter sentido agora. Eu termino falando a mesma palavra que eu comecei. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrinas, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu termino o culto, mas agora com muito mais sentido de quando eu li, quando começou. Deus está te desenvolvendo. E eu profetizo que a cada culto você vai ser desenvolvido agora. Levante suas mãos. Declara assim comigo. Declara assim comigo, você que está na tua casa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Receba a bênção do Senhor, a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, as ricas consolações e misericórdias do Altíssimo e seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que Deus te amadureça, que você viva a vida cristã, desenvolva e seja aperfeiçoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Um beijo no coração, coraçãozinho, saudades. Deus abençoe. Até quarta-feira na transmissão. Deus abençoe. Ó, jejum, hein? Não esquece do jejum. 21 dias. Deus abençoe. Já provei, eu quero